Boa noite, amigos. É com muita alegria que damos início a mais uma programação do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, nossa reunião virtual. Pedimos desculpas aí por um pequeno atraso, por conta de problemas técnicos que acontecem, mas já nos ajustamos, esperamos que tudo corra bem. E então, hoje, estamos tendo o prazer enorme de receber nossa companheira Edila Luz, lá do Seara Fraterno, coordenadora do 5º CEU, Conselho Espírita de Unificação, que vai nos brindar com a palestra sobre a parábola do semeador. Então, muito obrigado, Edila, já antecipadamente pela sua contribuição. E, como sempre fazemos, começamos a nossa programação, a nossa atividade, com uma leitura de página que vai nos trazer uma harmonização, uma tranquilidade, para que a gente possa começar, então, com a Edila. Nossa página de hoje vai ser trazida pela Marilda, que está aqui ao meu lado, e vai trazer a página agora. Boa noite a todos. Então, a nossa página de hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografada pelo Chico de Emmanuel, Na Gleba do Mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remova a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a compreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão alvo sobre a mesa, à custa do suor de quantos mergulham nas mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Messe a colheita. Então, depois dessa página, e que nos chama a atenção da importância do nosso trabalho, do cuidado que devemos ter com o solo, que é a nossa própria vida, para podermos
termos uma boa colheita, né? Frutificar para nós e para o próximo. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, colocar uma imagem do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos acolhendo, com um sorriso, sempre pronto a nos ajudar. Vamos agradecer por esse momento de estarmos aqui, agradecer de termos vencido as pequenas dificuldades para começarmos nosso trabalho, mas estamos aqui com a sua ajuda, com a ajuda dos nossos espíritos protetores. Vamos pedir que na noite de hoje proteja a nossa amiga Edila e que todo o seu estudo, seu conhecimento possa ser assimilado por nós e que possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática todos esses ensinamentos que vão sempre nos ajudar a colher nossos frutos de amor pela nossa caminhada. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Bem, amigos, muito obrigado, Marilda, pela página, pela bela prece. Edila, somos todos ouvidos. Obrigada, queridos amigos. É uma grande alegria, né, estarmos aqui no Tarefeiros do Bem, uma casa de amigos. Nós somos companheiros de longa data e é uma grande alegria estarmos aqui virtualmente, né? Ainda não deu para voltar no presencial, mas em breve voltamos. E para falar de uma parábola, que eu sou apaixonada pelas parábolas de Jesus. Durante a prece, ficamos com aquela imagem de Jesus, então é essa imagem que eu quero que a gente tenha nesse começo de Jesus, em Cafarnaum, na casa de Pedro, chegando à multidão. E Jesus, então, acolhendo essa multidão, sai para falar com eles. A parábola do semeador nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, os CID perfeitos. Está lá nos itens 5 a 11. Pode passar. Então, vamos falar dessa parábola, desse semeador. Quem é esse semeador, né? O que ele traz para nós. E a parábola começa assim. Próxima. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Próxima. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Próximo. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está lá, pegamos essa de Mateus, do capítulo 1 a 9.
aqui, né? As sementezinhas caindo na beira do caminho, nos pedregais, nos espinheiros e, finalmente, na terra boa. Então, a parábola do semeador quer dizer o quê? Eis que o semeador saiu a semear. E quem é esse semeador? O semeador é Jesus, que veio trazer a semente. A semente é a palavra de Deus, as leis de Deus. E os tipos de terreno? Esses terrenos onde foram semeadas as sementes é o nosso coração. Então, da próxima ali, estão os tipos, né? De terreno onde as parábolas caíram. Beira do caminho, pedras, espinhos e terra boa. Então, vamos saber que tipo de solo é o seu coração, não só o seu, mas o nosso coração. E vamos começar com a beira do caminho. Para falar disso, nós vamos tomar do exemplo de um espírito. 4 encarnações do mesmo espírito que viveu esses tipos de solo. Então, a primeira, ele é beira do caminho, aquilo que Jesus comentou com seus discípulos, aqueles que não querem ouvir a palavra, não querem ouvir, não querem que a semente frutifique, vêm as aves do céu, ou o maligno, e as tira deles. Então, a nossa história, pode passar, começa no século IV e no século V, depois de Cristo. Pode passar, Suzy. Vamos falar de Alarico. Volta. Vamos falar ainda de Alarico, o Grande, o rei dos visigodos. Na época, final do século IV, o Império Romano já se encontrava em decadência. O imperador era o Teodósio I. E por não ter conseguido fazer a conquista de vários povos chamados bárbaros, fez pacto com esses povos, inclusive com os visigodos. E o que ele fez? Trouxe o rei dos visigodos, Alarico, para ser um dos generais do exército romano. E Alarico aprendeu todas as táticas do exército romano. E o tempo corria bem, Alarico estava feliz, era sempre promovido, eram honrarias para ele. Ele, um homem orgulhoso, vaidoso, era essa trégua, assim, que Teodósio havia conseguido com alguns povos bárbaros. Mas, com a morte de Teodósio, Alarico pretendia ocupar o cargo de comandante em chefe do Império Romano. Ele seria o supremo general de todo o exército romano. Mas esse cargo foi dado a Estilicão, filho do chefe dos vândalos, que havia se casado com uma sobrinha de Teodósio e era tutor de Honório, que era o herdeiro do trono. Inclusive, ele já havia dado 2 de suas filhas como noivas para Honório. E Alarico, se sentindo preterido, rompe com o Império Romano e parte para conquistar Constantinopla, que era Roma era a sede do Império no Ocidente, Constantinopla no Oriente. Lembrando que nessa época o Império Romano já tinha conquistado quase todos os territórios. Mas Rufino, que era o príncipe regente do Império do Oriente, consegue conter Alarico. E com isso Alarico marcha e começa a invadir a Grécia e várias cidades ali perto, porque ele queria conquistar territórios e ser tão poderoso quanto o imperador. Ele não almejava a coroa do império, ele queria apenas ser o comandante em chefe de todos os exércitos, porque ele era um guerreiro. Era isso que ele gostava, de guerrear, de conquistar. Mas ele era assim, um homem muito cruel,
seu povo, né, seu exército, o seguia fielmente. E nessa devastação que ele começou a fazer, querendo se impor, foram muitas mortes, muitas saqueavam, né, as cidades, violentavam as mulheres, levavam crianças para serem escravas. Ele queria aumentar, né, sede de conquistar territórios e ser tão poderoso quanto o novo imperador Honório. Mas, como eu disse, o cargo de comandante em chefe foi dado a Estilicão, que era filho do chefe dos vândalos, e Estilicão, por duas vezes, conseguiu conter Alarico, em 402 e em 403, e dando também vultuosos resgates, né, em ouro, em pedras. E aí começou uma intriga palaciana. As pessoas da corte começaram a dizer para Honório que Estilicão estava querendo usurpar a coroa. E Honório, cometendo seu maior erro, mandou matar Estilicão. Com a morte de Estilicão, não havia mais empecilho nenhum para Alarico. Então, ele conquista Constantinopla, derruba Constantinopla e volta para a Itália, para saquear Roma. Em 408, ele faz o primeiro sítio a Roma, e só é contido por Honório, que lhe dá também um vultuoso resgate. Mas ele quer ainda aquele cargo. E Honório não quer dar, não conseguem fazer, né, chegar a um acordo. E com isso, então, ele novamente sitia Roma no ano seguinte. E o que Honório faz com toda a corte? Foge para o Oriente, deixando a cidade de Roma e o povo à mercê do sanguinário Alarico. E aí que entra nessa história. Já no ano 410, durante um ano, o povo ficou ali sem ter condições, privado de alimentos, não podiam sair, porque o exército de Alarico estava em volta de Roma. Mas em 410, estava em Roma uma pessoa, um homem, que vendo o povo, que já sabia, né, da sanha de Alarico, já sabia, né, da sua sede de vingança, está ali Agostinho de Hipona. Agostinho, nessa época, já era bispo, já havia, né, se convertido ao cristianismo, e Agostinho resolve ir conversar com Alarico e vai até o acampamento de Alarico, sendo que nenhum dos guardas, nenhum dos soldados consegue impedir que ele entre. Havia uma superstição que se matasse um sacerdote, as pragas dele trariam azar. Então, eles ficam com medo de atacar Agostinho, embora Alarico, né, incentivasse ao seu exército que o degolasse e exibissem a sua cabeça como um prêmio. Mas Agostinho consegue, com a sua moral, né, com a sua elevação moral, chegar até a tenda de Alarico, e aí começa um diálogo. Não pôde ser um diálogo longo, foi um diálogo curto, porque falavam línguas diferentes. Um falava a língua do amor, o outro falava a língua do ódio. E Alarico, olhando para Agostinho, pergunta, né, o que ele quer ali. E Agostinho diz que vem pedir clemência pelo povo. Sabe que ele irá invadir Roma, que ele não tem como impedir, mas ele vem oferecer a sua vida
em troca de uma moderação, em troca de que ele não atacasse mulheres, crianças, os velhos. E Alarico começa dizendo que Agostinho pede isso em nome de Deus. E Alarico fala, Deus? Que Deus? Eu sou Deus. Eu sou o Deus do meu povo. E vou mostrar aos romanos que também serei o Deus dele. Eu quero que todos os romanos se curvem para mim, para o grande general. Eu quero, aí ele começou a dizer, né, eu não me interessam mais joias, não me interessam mais tesouros. O que eu quero é pisar em Roma. E Alarico começa a olhar, se sente atraído pelo olhar de Agostinho. Agostinho, com seu magnetismo, prendia Alarico. E Agostinho percebe que algumas entidades estavam em volta daquele general, tentando insuflar palavras, insuflar comedimento. Então, Agostinho prossegue, pedindo que ele, pelo menos, tenha clemência aos templos cristãos. Agostinho vai embora, não consegue ficar muito tempo ali, retorna para Roma e começa a chamar os cristãos a se refugiarem nos templos, nas igrejas cristãs. E ali, numa forma de se protegerem. Alarico, por 3 dias, fica a cismar, não conseguia parar de pensar naquele homem, na coragem, na audácia daquele sacerdote que humildemente se colocou aos seus pés, pedindo não por ele, mas pelo povo. Mas, pela insistência do seu exército, ele ataca Roma. Mas não é aquele banho de sangue que todos imaginavam. Os templos cristãos são poupados, e com isso, muitos romanos pagãos, que ainda não haviam se convertido, se refugiam e são salvos nessa batalha. Então, não foi essa batalha. E logo depois, quando ele sai de Roma, ele quer perseguir Honório. Então, ele parte para a África, só que a sua tropa, a sua frota, né, é colhida por uma tempestade no mar, e ele vem a perecer, ele vem a morrer. Aqui, seus comandados, seu exército estão sepultando, desviam a foz do rio Bazento para que fazerem a sua sepultura. E depois matam os escravos que haviam feito isso para que ninguém contasse aonde o general estava sepultado. E aí ele retorna ao plano espiritual. E ao retornar ao plano espiritual, o que ele encontra? Suas vítimas. Aí ele tem pode voltar para mim. Aí ele tem de olhar tantas vítimas, e ele sente horror do que ele fez. E ele pede uma chance, ele quer reparar. E no plano espiritual, dizem para ele que preces são levadas em seu nome por Agostinho, pelo bispo de Hipona, que agradecimento por ele ter, né, poupado os templos romanos, orava por ele, para que a sua alma pudesse encontrar um pouco de paz. Então, no plano espiritual, graças às preces de Agostinho, ele começa a tomar consciência do que fez, vem o remorso, o arrependimento, e ele pede para retornar e tentar reparar, né, toda essa destruição
todas as calamidades que ele fez. E aí, lhe é dada uma nova oportunidade. Aí vamos para o segundo tipo de solo. Lembrando que a semente caiu nos pedregais. Então, agora nas pedras. Já século V, século VI. Ele retorna na sua própria família. Filho de seu filho. Recebe o nome de Alarico II. É o 8º chefe dos visigodos. Mas ainda, graças ao esquecimento do passado, o que acontece? Ele esquece daquelas promessas que fez. Ainda tem sede de poder, quer conquistar os locais. No próximo, a gente vê, no próximo slide, qual era a extensão do seu império. É ali naquela parte da Espanha, fora a Galícia, mas a parte da Espanha era onde reinava os visigodos. E ele aqui, agora, antes, ele não era, como Alarico não era, mas como Alarico II, seu pai já se havia convertido ao cristianismo. Então, ele era cristão. Então, ele é autor do código da Lex Romana Visigotorum, também conhecida como Breviário Alariconum. Olha só, ele ainda faz um breviário com o seu próprio nome, oficializado, né, no ano de 506. E por isso, o Clovis, rei dos francos, que era onde correspondia a França, entra em guerra, porque eles não eram cristãos ainda, né? Eles não eram cristãos, ele entra em guerra com Alarico II, e em 506, Alarico II vem a morrer na Batalha de Veneto, pelas mãos de Clovis, e Clovis passa, né, a região, né, dos visigodos, o reino dos visigodos passam a incorporar ao rei dos francos, a região dos francos. Novamente, retornando à espiritualidade, novamente vendo que ainda estava cometendo os mesmos erros, não tão cruel quanto era da primeira vez, mas ainda querendo conquistar as terras, querendo ainda o poder. Ele, dessa vez, fica um bom tempo na espiritualidade para poder aprender, para poder ter uma nova chance de reencarnar. E essa chance vem 350 anos depois. E aí, vamos para o terceiro tipo de solo, que a semente caiu. Foi os espinheiros. Como são esses espinheiros? Então, essa reencarnação agora, ela ocorre na França, já no século XVI, século XVII. Já se passaram, né? Mais ou menos 350 anos da última encarnação dele. Teve muito tempo para aprender. Então, ele vem como Armand-Jean Duplessis Richelieu, o famoso cardeal Richelieu. Agora, ele estuda, filho de uma família de nobres, estuda na Igreja Católica, né? Então, ele faz carreira, chegando até o cargo, chegando a ganhar a mitra, né, de cardeal. Mas ele é um homem político. Ele também não fica só no clero. Ele começa a assessorar Filipe XII, o rei Filipe XII. E, com a morte de Filipe XII, com a ascensão de Filipe III, ele é feito seu ministro. Então, ele se torna o primeiro-ministro de França. E ele dizia que o homem é imortal,
A sua salvação está no outro mundo. Mas a França não. A salvação é aqui e agora. E ele dizia que para ele existiam apenas dois deuses, Deus e a França. E por esse amor que ele tinha à França, ele então começa a se tornar um homem muito poderoso. Era um homem de ação, era militar completo, católico, fervoroso e político de extrema habilidade. Ele soube contornar todas as intrigas e se manter no poder, conservando a confiança até o fim dos seus dias. Assim, ele estabeleceu as bases do absolutismo real francês, e suas obras foram posteriormente estudadas por Luís XIV, Napoleão Bonaparte e pelo general de Gaulle. Então, ele dizia que a razão do Estado era a sua razão de ser, e não teve piedade daqueles que, em sua opinião, enfraqueciam o reino de França. Mandou que muitos fossem degolados. No próximo slide, nós vamos ver também o encontro com um outro padre, dessa vez com o nosso querido Vicente de Paula. São Vicente de Paula, o cardeal São Vicente de Paula, chega até, São Vicente de Paula chega até o cardeal, pedindo a ele, dizendo assim: Clementíssimo Senhor, dá-nos a paz, tem compaixão de nós, dê paz à França. Mas ele não se deixa tocar. Seu zelo excessivo e terrível pelo seu país e pelo seu governo foi capaz de justificar, aos olhos dos homens, que o temiam, né, e o admiravam, as guerras internas e externas, pelas quais a França, nação então hegemônica na Europa, enveredou em nome desses ideais, os ideais estadísticos fanáticos dele, e foi promovido à Guerra dos 30 anos na França. E a Casa da Áustria, que era uma das aliadas da França, né, a rainha era da Casa da Áustria, ele consegue derrotar para que eles se sentissem mesmo vilipendiados, porque ele não admitia que a rainha viesse de outro país. Para ele, a França era tudo, né? Ele era temido, ele era odiado, os seus mandos proporcionou grandes espetáculos de sangue, deixando muitos povos na miséria. Então, temido e odiado, ele desencarna em 4 de dezembro de 1642, vítima de uma estranha doença, tumores de diagnósticos desconhecidos. Então, a chance de uma nova encarnação viria 350 anos depois. Dizem que depois de Richelieu, como Richelieu, ele teve 2 encarnações expiatórias, bem rápidas, onde a doença, a hanseníase, levou muito cedo. Então, 350 anos depois, nós vamos entrar no 4º tipo de solo que Jesus lançou a semente, que é a terra boa. Então, essa terra boa, ela vem começar aqui no século XX. E aí, para ele foi dado. Dessa vez, ele ficou bastante tempo, sofreu bastante, aprendeu muita coisa e disse que estava pronto. Mas só que para ele não tem mais Europa, não tem mais famílias de posse, riqueza. Dessa vez, a pátria do Evangelho, aqui o Brasil, recebe essa figura. O
poeta que não é nos conhecido como poeta das chagas redentoras, né? Nasceu em 1902 e desencarnou em 1947. Então, ele recebe o nome de Jesus. Seus pais eram agricultores, lavradores. Viviam na pequena cidade de Agudos, lá no interior de São Paulo, próximo a Borebi. E ele, muitas das vezes, ficava em Borebi, junto com seu tio. Mas, em Agudos, ele aprendeu a trabalhar na terra, na fazenda, nas fazendas de café, nas fazendas de algodão. Perdeu sua mãe com 3 anos de idade. Aos 14 anos, com a morte do pai, ele vai para Bauru viver com o tio. Pode ir passando, Suzy? Pode passar, que ele tem umas cenas dele. Primeiro, para a gente ver a cidadezinha onde ele viveu na época de Bauru, até os 14 anos. E lá, o tio começou a lhe ensinar a tocar clarineta. Ele tinha uma aptidão para a música, não chegou a terminar o ginásio, mas era de uma inteligência espetacular. Aqui a pequena cidade de Bauru, onde ele viveu, e aqui ele já rapaz, depois chegando. Aqui, ele aos 20 anos, já trabalhava para a prefeitura, ele era tesoureiro da prefeitura. E ele se casa com Dona Teodomira, que era uma viúva e tinha 2 filhas. E ele vem ter com ela também mais 4 filhos. E aí ele começa, né, a fazer o seu trabalho. Ele começa o trabalho da arte. Ainda não. Vamos manter aquele outro. Ou falta para mim, ou mantém aquele outro, né? E aí ele começa um trabalho espetacular, porque ele é um homem muito inteligente. Além de trabalhar na prefeitura, ele participa da Jazz Band de Bauru. Então, ele é uma banda da prefeitura, né, tocando clarineta. Ele atuava e dirigia as peças de teatro de sua autoria, que eram apresentadas em Bauru, nas cidades próximas. E também ele escrevia poesias, ele se fazia as suas poesias, suas prosas e poesias, ele colaborava com os jornais Correio do Noroeste e Correio de Bauru. E ele começa a se tornar famoso. Até na capital, seu nome chegava devido às suas peças de teatro. Era um homem muito inteligente. A arte fazia parte natural do seu ser. Aí a gente retorna um pouquinho lá na espiritualidade. Quando ele estava se preparando para essa reencarnação, os amigos espirituais, os benfeitores que o estavam preparando, disseram-lhe o seguinte: a teu mando, milhões de açoites erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos. Aquilatastes a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror à simples aproximação de suas tropas. Para o resgate de tais violações, receberás as artes por ferramentas que te permitirão recompensar o terror de outrora pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Porém, não as receberá de forma facilitada. Não, porque não haverão facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Então, algum tempo depois,
dessa projeção toda, a sua mulher, Teodomira, sua companheira, né, vem a falecer, ela desencarna. E uma sua vizinha, de nome Anita, o ajuda a cuidar das crianças. Afinal, com o seu trabalho, ele não tinha como cuidar, tomar conta das crianças, e Anita começa a tomar conta. Com isso, nasce uma afeição e eles acabam se casando. Então, e dessa união sincera, durou 12 anos. Mas quando ele estava no auge da sua fama, no esplendor, né, da sua vida, aos 27 anos, ele é acometido pela hanseníase. Antigamente, né, o chamada lepra. E ele não compreendia naquele momento, mas ali era cobrado dele o tributo por reencarnações passadas. Jesus, ateu e inconformado, ele busca dominar a dor no seu coração e as rudes condições que recaem sobre os leprosos, a rejeição, o abandono da sociedade. Ele é obrigado a entregar as filhas do primeiro casamento à tutela dos parentes, a parar suas atividades profissionais que preenchiam, né, a sua alma inquieta e sequiosa de trabalho. Ele sofre muito, porque era muito difícil para ele enfrentar essa difícil situação. Naquele tempo, os doentes eram obrigados a se afastar do convívio da sociedade ou ir para os leprosários. A princípio, ele consegue umas terras da prefeitura, se afasta e lá começa a plantar frutas, melancias, e os filhos do segundo casamento foram com ele e a Anita, não entendiam, porque de repente tinham que sair da cidade, tinham que deixar tudo, não estavam entendendo o motivo daquela situação. E chega um dia onde a saúde pública o encontra e ele é levado ao sanatório de Bauru, recém-formado, sanatório de Aimorés, ele e seu filho Carlos, que também foi diagnosticado com a doença. Ele não oferece resistência, ele estava conformado. E Anita, num gesto de amor, pede permissão para ir com ele. Os outros filhos entregue a parentes e, embora quem não estivesse doente não pudesse ir, ele consegue que a Anita vá morar com ele pelo prestígio que ele tinha. Então, agora pode passar aquele ali, que é o sanatório de Aimorés, o primeiro sanatório onde ele ficou. E chegando nesse sanatório, era na mesma cidade onde ele vivia, ele era um homem conhecido, e ele continuou a mesma coisa. Criou uma jazz band, está aqui, ó, pode passar no próximo slide, agora fica só nisso. Criou essa jazz band, criou time de futebol, criou teatro. As pessoas iam, o teatro era fora do leprosário, então as pessoas iam às peças que ele fazia. E ele estava tentando sair dali. Ele queria ir para um outro sanatório chamado Padre Pio, porque diziam perto da capital, porque lá diziam que os médicos, o tratamento era melhor, e o seu rim lhe incomodava muito. Mas toda vez que ele pediu uma transferência, o diretor de Aimorés rasgava, porque ele não queria perder esse ilustre, né, o seu mais ilustre morador, né, que ele trazia renda para o local. Então, é preciso, eles criam uma fuga, o Carlos consegue fugir, vai até os parentes, conseguem chegar até a Secretaria da Saúde Pública de São Paulo, que manda uma ambulância para transferi-los para o sanatório de Padre Pio. Mas antes que chegasse lá, ele passa mal, estão perto da cidade de Itu, e ali havia um sanatório chamado Piripatingui, que com promessas
de atendimento, de bom atendimento, ele acaba ficando. E lá ele é recebido como um grande mestre. Ele era chamado de mestre em Aimorés, e ao chegar em Piripatingui, ele também começa a fazer a banda, tudo que ele havia feito, rádio, jornal, começa a fazer todo esse movimento, começa a trazer prestígio. Aí, aqui no próximo, está ele e a Anitta, aí ele já começando a ser tomado, né, pela doença, mas a Anitta ali com ele. Durante 12 anos, ela foi sua companheira fiel. E ele era jovem ainda, mas devido à sua deformidade que a doença causava, elas, apenas quando eles estavam sozinhos, ela o chamava de velho. Ele tinha 30 e poucos anos, né? Mas ele o chamava de velho. E ela ficava, meu velho, e ele... Mas perto das pessoas, ela o chamava pelo nome. Mas a Anitta, devido a um câncer no ovário, ela vem a falecer. E no seu velório começa a acontecer fatos. Algumas pessoas começam a ver as coisas e seu filho também havia se casado com uma das internas de Piripatingui, chamada Marlene, e Marlene dá passividade ao espírito de Anitta, que chega para ele e fala assim, velho, não duvides mais, Deus existe. Ele leva um susto, e aí ele é procurado por Ninita, uma outra companheira de lá, que era adepta do espiritismo, e que lhe havia lhe dado alguns livros para ler, mas ele ainda não quer se render ao espiritismo, ainda tem muita dificuldade. Lê O Céu e o Inferno, mas ainda tem dificuldade. Até que um dia havia falta de remédios e ele estava com muita dor, muita dor. E ele, então, resolve fazer um pacto, né, com Deus. E ele fala assim, Deus, se você existe mesmo, ele vai a uma talha, né, pega um copo de água, coloca na sua frente e fala assim, Deus, se você existe, coloque um remédio nessa água e faça parar a minha dor em 5 minutos. Prepotente ainda, não? Quando ele vai beber a água, ela está amarga. Ele se assusta, chama um companheiro que pede que prove a água, ele prova e fala assim, onde você conseguiu o remédio? E ele bebe a água. Ele havia pedido 5 minutos para parar a dor, não é? Mas em 2 minutos a dor parou. Ele, então, procura Ninita e pede, e ela lhe dá todos os livros da codificação. E ele vara à noite, não dorme, lendo todos. E quando termina de ler tudo, ele fala que ele vai abrir um centro espírita ali, no sanatório de Piripatingui. Ele vai pedir permissão, a Federação Espírita de São Paulo não tem recursos, ele consegue promover, escreve peças, escreve poesias, faz tudo e consegue recursos para fundar uma casa espírita. Então, é só passando aqui, porque aí vai aparecer a inauguração da casa espírita. Aquilo que eu falei, né? Outrora, apreensão, terror nas artes, né? Que lhe foi lhe dado as artes, para que ele apagasse todo o horror do passado, e no próximo é a inauguração do Centro Espírito, e ele coloca o nome de Centro Espírito Santo Agostinho. Esse nome lembra alguma coisa para a gente? Lá no século IV, Agostinho colocando a semente no coração de Alarico. E as mensagens de Agostinho que ele leu na codificação foram os que mais lhe impressionaram. E ele coloca o nome de Centro Espírita Santo Agostinho, em 1945, ali em 16 de dezembro de 1945. Ele
Como espírita, fica apenas 3 anos, logo ele chega o seu desencarne. Mas nesses 3 anos, ele promove caravanas, a sopa, as reuniões de desobsessão, onde ele tem acesso à sua vida do passado. E aí ele vai entender o porquê de tudo isso e começa a entender aqui ele e Ninita, que ele acabou se casando com a Ninita também, ele se casou 3 vezes. Então, nós vemos. Agora pode voltar para mim, Suzy. Nós vemos, né, como isso. E ele começou nessa época, quando fundou o Centro Espírita Agostinho, a se corresponder com Chico Xavier. E ele mandava fotos para o Chico, e cada vez que a doença ali carcomia mais o rosto, ele brincava com o Chico: olha, se o retrato tiver assim, diferente, a culpa é da fotografia, eu continuo mesmo. E ele, 3 dias antes dele desencarnar, a doença já lhe havia corcomido até as cordas vocais, ele já não falava. Mas 3 dias antes ele pede para ser levado até ao centro espírita, e aí os espíritos recompõem as suas cordas vocais e por 2 horas ele fala, inspirando a todos. No dia seguinte acontece a mesma coisa e no terceiro ele parte. Ele parte, mas sabendo que ele havia agora conseguido alcançar a sua redenção. A redenção de que, desde o século IV, como Alarico, passando pelo século V, como Alarico II, o século XIV, como Richelieu, e chegando no século XX, como que aí, depois de desencarnado, ele pede a Chico, numa das comunicações, que coloque o acento no seu nome, que aí ele passa a ser conhecido como Jesus, porque ele dizia que ele era indigno de ter o mesmo nome do Mestre, Jesus. Quando ele se torna espírita, uma das coisas que ele faz também é pedir que não mais o chamassem de mestre, porque mestre só havia um. Então, nós vemos que as sementes que são jogadas na beira do caminho frutificam, ficam lá, dormindo. Podem levar séculos. As que são jogadas nos pedregais também ficam lá, mas germinam. Nos espinheiros que abafam, mas está lá, para que finalmente ela germine nessa terra boa, que dá frutos, conforme foi dado. Gratidão. Se der tempo, não sei se dá, lembrar uma de suas poesias, quando ele tem, né, acesso a essas encarnações, ele, né, lembrando dele de Alarico, lembrando dele como Jesus, ele escreve uma poesia que diz assim: antes Jesus, quer dizer, antes de Jesus, ainda vejo o Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma vilipendiada, flagelada, envelhecida. Vejo a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio, que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo basta. De um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso no meu coração. Hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas que humilhei,
no transcurso de outras vidas, semeando misérias, pranto e luto. Das rosas que me destes por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no trabalho das chagas redentoras. Alarico, o leproso, Jesus, o rei. Muita paz para todos. É isso aí. Muito obrigado, agradecemos pela... É muito interessante e é gostoso, né, a gente ouvir sobre a forma de história, né? Parece ficar mais fácil e a gente aí compreende todo o processo, toda a evolução, e fica bem interessante. É uma forma diferente, né, da gente entender a parábola e foi muito proveitoso, gostamos muito, mas ainda tem algumas duvidazinhas. Apesar do passado da hora, a gente pode fazer uma dinâmica um pouco mais rápida, mas vamos para... Tem uma pergunta que é bem simples, perguntam se teria indicação do livro que você tirou todo esse enredo bonito para a gente. Olha, um dos livros é A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Agora eu não me lembro do autor, porque esse livro era do meu cunhado, ele esqueceu aqui na minha estante, aqui em casa, ficou durante anos, eu tinha medo de abrir esse livro. Aí um dia eu criei coragem de abrir o livro e me encantei com a história. Então, é A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Uma segunda pergunta é sobre a relação do Divaldo com o cardeal Richelieu. Sim. Vitor Hugo, lá num dos livros, ele fala que Divaldo era a eminência parda, que estava sempre ao lado do cardeal Richelieu, que ajudou na sua subida. Ele era o Padre José. Quer dizer, os dois estavam juntos. Então, é por isso que ele ajudou para que o Richelieu subisse, ele denunciou muitas famílias, né? Fez com que muitas famílias fossem para a guilhotina para usurpar. Então, por isso essa ligação. Essa ligação, porque Jesus, depois que desencarna, ele vai procurar Divaldo. E Divaldo, a primeira vez que o vê, leva um susto, não é? Porque ele ainda aparece com as suas chagas. Divaldo leva um susto achando que é um espírito do mal. Mas aí o que ele faz? Ele começa a colocar nas suas chagas bandagens de luz que brilham. E aí Divaldo acha que ele é um anjo. Aí ele fala, nem demônio, nem anjo. Apenas um espírito amigo que esteve com você e que iremos trabalhar junto. Ele que convida o Divaldo a fazer os trabalhos nos leprosários, né? Que aí a gente fala que ele faz o convite, que o Divaldo não quer ir, que aí Joana interfere, né? E fala assim, você quer ir ou para? Aí ele entendeu, o Divaldo entendeu. Mensagem bem simples e direta. Simples. A Joana era direta, né? Ainda uma última pergunta, Adila. Como aproveitar o momento em que a gente percebe que uma pessoa está se transformando em outro solo? Como é que a gente... Nossa, como aproveitar? Tem que aproveitar esse momento, que às vezes a gente não percebe, né? Tem pessoas que, você não dá nada por ela. Até a gente estava comentando num grupo de estudo sobre um desses livros, do Neo Lúcio, Jesus no Lar, onde fala que tinha um ermitão que era considerado um santo, e numa cidade próxima havia tido uma epidemia, né, colhida por uma peste, estavam procurando, e foram pedir a ele para ajudar. E ele disse que não ia, porque ele havia se afastado para se purificar.
Então, ele não iria lá se contaminar com as pessoas. E havia um homem que havia sido preso, mas havia se arrependido do crime que cometeu. E quando ele ouve falar dessa cidade que estava precisando de cuidados, ele se oferece para ajudar, né? E faz todo esse trabalho. Aí Jesus ainda aproveita, né? Para dar aquela lição, né? Quem teve mais, né? Piedade para com o próximo, quem agiu de compaixão. Então, a gente, de repente, perceber, tem várias pessoas que passam pela nossa vida e vai dando essa mudançazinha, né, de solo, porque nós já fomos esses solos todos. A gente hoje tem que dar graças a Deus de já ser assim uma terra boa. Tá produzindo pouco, a gente ainda não está dando a 100, né? Mas está produzindo um pouquinho. Mas o pouquinho, essa terra boa que está começando a fertilizar, a gente tem que dar, né? Incentivar os jovens, incentivar as pessoas que querem, né, fazer essa transformação de alguma forma. Nunca dizer, você não pode, você não é capaz. Sempre, né, dizer que sim, que há essa possibilidade, sim, de transformação e dar sempre essa chance de se transformar, porque todos vão conseguir. É isso aí. Dila, um desses amigos nossos aqui já fez uma indicação que o livro é Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. É Eduardo Carvalho Monteiro. Eduardo Carvalho Monteiro. Eu também fui procurar aqui no meu sapato, eu estou falando e procurando. Aqui foi um anjinho encarnado mesmo que mandou aqui. Que bom, viu? Então, ali está essa história. Lógico que eu peguei coisas de outros também, né? Que saem algumas passagens da internet, mas ali tem mais riqueza. Quem lê o livro vai ver, né? Tanta coisa que foi realizada. Bem, amiga, resta mais uma vez o agradecer. Já não é novidade para nós, já nos conhecemos já há algum tempo. Essa alegria que você passa, essa forma tão leve que você traz esses assuntos, principalmente as parábolas, a gente já gosta de ouvir. Então, muito obrigado pela sua participação, pela ajuda e contribuição que você nos deu mais uma vez. Tá? Então, vamos encerrando por aqui. Agora fazer a prece final. Vamos todos, então, ficar bem confortáveis, buscando uma posição bem tranquila. Foi mais uma noite de luz, mais uma noite de trabalho. Agradecer por essa oportunidade bendita que tivemos de estarmos juntos. Agradecer por essa doutrina que escolhemos, abraçamos, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E os ensinamentos que foram trazidos hoje, fazendo-nos a reflexão tão profunda sobre as sementes, sobre os solos, sobre a oportunidade que estamos tendo de crescer, de melhorar, de produzir, de ajudar o outro no trabalho do bem. Quanta coisa boa podemos tirar desses poucos minutos que ficamos aqui trocando com a Edila, mandando a ela vibrações, recebendo todo esse conjunto de informações e de energias positivas. Então, muito obrigado, mestre, muito obrigado aos nossos protetores que estão sempre conosco e agradecemos, então, mais uma vez pela presença. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu queria pedir uma paciênciazinha. É rápido uma mensagem que nós temos do Quinto Seu sobre uma atividade bastante interessante. Darcilene, por favor. Olá, pessoal! Nosso 37º ciclo de palestras é em agosto, nos dias 7, 14, 21 e 28. O tema? A vida acaba aqui? Esperamos vocês! Não percamos, não, porque esses tipos de palestras são sempre muito interessantes. E, falando nisso, para encerrar, lembrar que semana que vem estaremos aqui de novo. E aí estaremos com o Calci,
Sarroriz, né, lá de Goiás, está sempre conosco também, e que vai nos trazer um tema também só pelo título já interessante, né? Já nos deixa meio bastante curiosos. Que ovelha somos? Vamos pensando aí ao longo da semana, e na próxima semana, às 7h30, estaremos novamente no ar, todos juntos, trazendo mais um pouquinho de ensinamento cristão, mais um pouquinho de doutrina, para que a gente possa crescer mais um pouco.